me chamo Maria do Bom Parto. E eu me chamo Eurilene. Fazemos parte do curso de Pedagogia na Faculdade Sensupeg. Estamos aqui para realizarmos a segunda parte do projeto PIPA. Como professor inspirador convidado, temos a professora Kézia Riane. A mesma é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia e mestranda em Psicologia do Desenvolvimento. E agora, vamos ao nosso diálogo com a professora Kézia? Olá, tudo bem? Tudo bem, meninas? Conte para nós como foi a sua vida escolar da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. Vamos tentar resumir um pouco, né? Assim, a gente tem muitas histórias na nossa vida escolar, mas eu posso dizer que eu sempre fui uma garota estudiosa, sempre gostei de estudar. Eu sempre fui uma das melhores da sala, sempre gostei muito de disputar esse lugar, né? Gostava muito de estudar. Não fui uma criança que deu trabalho para estudar, que tive dificuldades. Pelo contrário. E com o passar do tempo, as coisas vão mudando um pouco, né? Lá no fundamental menor, eu sempre fui destaque, no fundamental maior vai chegando a adolescência e as coisas vão mudando um pouco. Sim, é verdade. Né? Mas assim, eu sempre gostei muito de estudar, nunca fiquei reprovada, né? Nunca repeti de ano, sempre me dediquei bastante, porque era algo que eu fazia porque eu gostava. Gostava, não gosto, ainda gosto, porque eu continuo estudando ainda hoje, né? Professora Kézia, qual matéria você mais gostava? Quando eu estava no fundamental menor, a minha matéria preferida era matemática. Eu gostava muito de matemática, gostava muito de cálculo. Mas, com o passar do tempo, foi ficando difícil e matemática no ensino médio não era a minha melhor disciplina. Não era. Cite um professor que mais te chamou a atenção, né? No que ele te chamou a atenção e por que, professor, esse professor te chamou tanta atenção? Olha, seria muito injusto a gente citar um ou dois professores, porque durante a vida escolar da gente tem várias pessoas, vários professores que marcam a nossa vida. Mas hoje eu quero citar alguém que foi muito importante para mim e para muitas pessoas aqui na nossa cidade e que hoje ela não está mais entre nós e que eu acho muito justo fazer essa homenagem a ela, que foi a minha professora de alfabetização lá do primeiro ano, da primeira série, que antigamente era a primeira série, a professora Carolina. E ela alfabetizou muita gente e ela me marcou a minha infância, marcou a minha vida escolar pela forma como ela nos tratava. Ela era uma professora muito amorosa, muito dedicada, muito compreensiva. Tudo que a gente estuda hoje sobre o perfil de um professor alfabetizador, ela tinha. É algo dela, da personalidade dela, sabe? Ela emanava, assim, amor, compreensão. Ela era muito cativante, muito cativante. Agora cite um ponto positivo do seu professor. Dela. Isso. Ai, gente, é difícil porque ela era muito lúdica, né? Então ela sabia prender a nossa atenção. Que legal. Ela sabia como nos motivar, como ensinar. Ela trabalhava muito com música, ela gostava muito de cantar. Eu amava isso, porque eu sempre gostei muito de cantar também. Ainda hoje eu gosto muito de cantar. E ela era muito lúdica, ela era dinâmica, ela era amorosa, porque a afetividade faz toda a diferença na sala de aula. A gente já estudou sobre isso, né? E a afetividade é algo muito importante. Então, todo o amor, toda essa afetividade dela nos envolvia na aula. E a gente não queria faltar, a gente queria participar, a gente queria estar sempre perto dela. Muito bom. Professora Kézia, pelo que você falou dessa sua professora Carolina, tem uma pergunta a lhe fazer, se é que tem essa característica. Ela teve algum ponto negativo? Eu acredito que não, mas se tiver, Eu não recordo. Devia ter, né? Mas assim, para nossa visão hoje a gente está avaliando a professora, né? E eu não lembro mais de tantos detalhes. O que me marcou, porque a gente sabe que a nossa memória é dessa forma. A gente guarda aquilo que nos marca, né? Então, assim, os pontos positivos dela se sobressaíram aos negativos, as falhas dela como professora. E eu só consegui guardar, armazenar
na minha memória aquilo que me marcou de positivo. E eu só consigo lembrar de coisas boas dela. Ótimo. Durante sua vida escolar, você teve desafios em relação ao trabalho em grupo? Deixa eu ver, no fundamental menor, não. Não, eu sempre fui muito de participar de equipes, de gostar. Mas hoje eu me entendo que eu não tinha dificuldades no fundamental menor, porque eu era muito líder e as pessoas da minha equipe eram muito lideradas. Então eu chegava, eu montava as equipes, os grupos, e elas sempre acatavam o que eu dizia. Quando chegou lá na fase da adolescência, aí vai surgindo os pequenos conflitos, né? Porque existem várias divergências de opiniões, e aí a gente coloca a nossa opinião, o outro coloca a outra opinião, e todo adolescente quer ter sua opinião, e aí começa. Mas a dificuldade em si não era de interagir em grupo, mas a de lidar com as diferentes opiniões, né? E eu creio que muito da minha personalidade, que eu vi desenvolver muito isso, depois na fase adulta, de entender que as coisas não são da forma como a gente quer, né? Verdade. A gente tem que, principalmente o trabalho em equipe, ele é importante por isso, para que a gente desenvolva a empatia, para que a gente desenvolva a compreensão de que não existe um ponto de vista correto para tudo, né? Existem opiniões diversas e que essas opiniões, elas devem ser levadas em consideração, porque cada um de nós temos uma experiência de vida e as nossas experiências são importantes. E eu não posso desqualificar a experiência de vida do outro quando deixando de ouvir a opinião dele ou desqualificando o ponto de vista dele. Muito bem, gostei da sua resposta. E você teve vantagens ao começar a trabalhar em grupo quando você estudava? O que você aprendeu de bom? O que foi que fez você crescer em relação ao trabalho em grupo com seus colegas? Assim, eu sempre vi que em mim eu tenho muito essa questão da liderança. E liderar não é impor a nossa vontade. Né? Liderar é conduzir um grupo harmoniosamente para que tudo se encaixe, cada um desenvolva o seu papel. E o trabalho em equipe, ele foi desenvolvendo isso em minha vida, né? Saber que cada um de nós temos uma importância no meio onde a gente está e que nós temos personalidades diferentes, nós já agimos de formas diferentes e que nós não necessariamente precisamos ser igual ao outro, agir igual ao outro, para que eu venha, digamos assim, agradar o outro. Eu vou fazer isso porque eu vou agradar a Késia, ou eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar. E a gente tem que respeitar, né, o posicionamento das pessoas, a forma como as pessoas agem, porque existem uma diversidade de personalidades, de caráter, e tudo isso influencia, né, no nosso convívio, na nossa harmonia em grupo, em sociedade. Muito bem. Você estudou por decisão própria ou foi por pressão dos seus pais ou familiares, professora? Por decisão própria. Eu lembro que o meu maior medo era ficar sem estudar. Eu casei aos 18 anos, logo após encerrar o magistério, que eu fiz o magistério, e uma das coisas que eu conversei logo com meu esposo foi sobre isso. Olha, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, e ele de cara já me apoiou, sempre foi um incentivador, e eu continuei estudando. E eu recordo, o meu primeiro curso de graduação foi magistério superior, uma proposta que veio para substituir o curso de pedagogia na época. E eu fiz, junto com meu esposo e minha mãe, nós fizemos o curso. E era um curso, naquela época era um curso semipresencial. Então eu comecei a experimentar sobre o ensino à distância nesse curso, onde nós tínhamos apenas um encontro a cada 15 dias. Né? Nós tínhamos os livros, os fascículos vinham, nós estudávamos em casa e a cada 15 dias nós tínhamos um encontro com o orientador para tirar as dúvidas. Então, a partir daí, eu comecei o meu contato com o ensino à distância. Né? E após esse curso de graduação, eu continuei estudando. Após me formar, eu fiz 4 pós-graduações, vários cursos de formação,
Atualmente eu curso mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e eu não paro de estudar. É fazendo curso direto, porque a gente precisa se aperfeiçoar. Muito bem, professora. Você já respondeu a minha próxima pergunta, mas nada melhor do que complementá-la, né? Vamos lá. Por que você decidiu cursar a faculdade para ser professora? Quando foi que surgiu esse interesse em dizer eu quero ensinar, eu quero trabalhar com crianças, com pessoas? Na realidade, eu não tinha muita opção. Eu sabia que eu queria fazer graduação, porém eu tinha a influência da minha família. A grande maioria das minhas tias são professoras. Né? Nós temos poucas que não são da área da educação, mas eu sempre tive essa influência. Então, o curso que surgiu na época aqui foi na área da licenciatura, na área da educação, e eu, de cara, resolvi fazer. Né? E, com o passar do tempo, eu fui me encontrando, fui percebendo que realmente era aquilo que eu queria, até cursar, até fazer o concurso municipal, passei no concurso e comecei a trabalhar com crianças e me apaixonei, me encantei. Quando eu fiz a pós-graduação de psicopedagogia, que foi a minha primeira pós, ali foi um marco para mim na minha profissão. Eu realmente confirmei que era aquilo que eu queria para mim. Né? E a partir daí só continuei aprofundando meu conhecimento na área do desenvolvimento, que é algo que me encanta, que chama minha atenção. Gosto muito de estudo sobre o desenvolvimento infantil, sobre as interferências todo o processo do sistema nervoso, como o nosso cérebro aprende. Isso é muito importante, isso é muito interessante, me encanta muito. E eu gostaria de reforçar aqui, de falar um curso que foi assim, um divisor de águas para mim, na minha profissão, que foi o curso que eu fiz em janeiro de 2014 na UFRJ, no Rio de Janeiro, uma formação em neurociências. Foi um curso de uma semana, um curso maravilhoso. Eu voltei de lá assim, sabe, encantada, sabe? Quando você recebe tanta informação que você fica meio que, e agora, o que eu faço com tudo isso? Ainda hoje eu estou remoendo muito do que eu aprendi lá, e a gente vai se aprofundando e vai estudando sobre isso. E lá nessa formação eu conheci o professor Fabrício Cardoso, que é o professor, um dos coordenadores da Faculdade Senso-PEG, ele é o coordenador do curso de Educação Física, e é um dos professores que eu tenho imensa admiração. É um professor fantástico, eu conheci ele em 2014. Lá ainda acho que ele ainda estava cursando o seu mestrado nessa época, mas é um profissional excelente, espetacular, tem muito conteúdo para passar, muita experiência de vida, sem falar em todas as publicações e artigos científicos e participações em congressos, né, que ele tem recentemente agora, semana passada, se eu não me engano, ele estava participando como palestrante do Congresso Internacional de Dislexia. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu sigo porque é um profissional que eu me espelho, que faz parte da minha base, das minhas referências de estudo, da minha dissertação também, em que eu estou escrevendo sobre o desenvolvimento psicomotor de crianças autistas. Perfeito. No começo da sua faculdade, você teve desafios? Quais desafios que você teve durante esse período? Muitos desafios, porque assim, a gente sai de um ensino presencial, como meu curso foi sempre presencial, já com essa metodologia um pouco à distância, isso foi bastante desafiador, né? Porque a gente está acostumado com um professor ali na sala de aula, nós estávamos. E até antes da pandemia, a gente via muito isso, né? Principalmente nos interiores, nas cidades de interior, as pessoas elas têm muito a questão da visão, do conhecimento vinculado ao professor. E se o professor não estiver na sala de aula ali, eu não consigo aprender. E para mim, a minha maior dificuldade foi essa, de manter uma rotina de estudo, de conseguir fazer as atividades, de entender, de não ter um professor ali na hora para tirar as minhas dúvidas. Essa foi a maior dificuldade. Professora, muito bem. E como é ser professora nos dias atuais? Olha, eu digo que eu sou uma Kézia totalmente diferente diante da pandemia. Quando chegou a pandemia,
eu disse, agora, socorro, o que é que eu vou fazer? Atualmente eu sou professora de educação infantil, então eu pensei, meu Deus, como vai ser agora? Como eu vou dar aula para essas crianças de educação infantil? Só que é algo que a gente pensa e analisa da perspectiva adulta. Porque, assim, todo esse meio tecnológico é algo em que as crianças e os adolescentes já estão imersos, né? Já estão ali, é o mundo deles. Então, assim, é algo diferente pra gente. E o que eu fiz? Eu corri atrás. Fui fazer cursos logo no início da pandemia, onde todas as atividades foram canceladas. A minha primeira atitude foi procurar cursos. Então, eu fui para a internet, eu procurei cursos, eu fui estudar, fui aprender sobre como gravar vídeo, como editar vídeos, como fazer aulas dinâmicas, como utilizar o Zoom para interagir com meus alunos. Então, foi um aprendizado que mudou minha vida. Hoje eu vejo que nós nos prendemos muito ao desconhecido. Quando a gente não conhece, a gente se prende muito ali com medo e a gente se limita muito por não conhecer algumas coisas. E quando a gente conhece, a gente percebe que não é aquele bicho de 7 cabeças. Então hoje não existe mais essa possibilidade de educação sem tecnologia. Nós precisamos utilizar todos esses recursos tecnológicos a nosso favor e principalmente a favor dos nossos alunos. A LDB fala que uma das nossas responsabilidades enquanto professores, profissionais de educação, é zelar pela aprendizagem do meu aluno. E zelar pela aprendizagem do meu aluno é falar a linguagem dele também. Então, eu tenho que utilizar recursos que alcancem os meus alunos. Se eles falam essa linguagem digital, se eles dominam essa linguagem digital, eu tenho que dominar também. Senão, eu não vou contemplar a necessidade de aprendizagem deles. Eu vou falar uma linguagem que não é a linguagem deles. E aí, eu não vou conectar com meus alunos e não vai haver interação, não vai haver emoção nesse processo, não vai haver aprendizagem, não vai haver esse vínculo, né, que é tão necessário para o desenvolvimento dos alunos. Agora que falamos sobre tecnologia, o que a senhora acha do uso da tecnologia nos dias atuais em sala de aula? Indispensável. Não tem como você agora lecionar uma aula sem usar tecnologia. Não tem como, não tem como. Então, em todos os lugares onde você vai, você está rodeado de tecnologia. E para nós é difícil identificar isso, mas para as crianças não é. Não é, é tudo muito natural para as crianças. Né? Então, a gente precisa dominar essas metodologias. Atualmente, os professores que eu vejo que existe um divisor de águas aqui nesse momento, né? Professores resistentes, que eu não vou, isso não é para mim, né? Acham que a tecnologia nunca é para pessoa. E existem os professores que estão correndo atrás. Então, aqueles professores que estão correndo atrás, que estão se atualizando, que estão buscando diversificar, utilizar as metodologias ativas na sala de aula ou mesmo remotamente, eles serão os professores que vão se destacar, que vão conseguir os seus objetivos, que vão conseguir alcançar a meta específica para cada nível de ensino, né? E aqueles que simplesmente cruzam os braços e dizem que não consigo, eu deixo um conselho. Procurem ver pelo lado positivo. Há um crescimento em tudo isso. E se você não se atualizar, você vai ser deixado para trás. Você vai ficar de lado. Porque não é só uma realidade da educação, é uma realidade global. Em todos os lugares onde você vai, você está rodeado de tecnologia. E você precisa dominar tudo isso. Muito bem, professora. Muito boa sua resposta. A próxima pergunta. Mesmo com todos os desafios dos dias atuais, o que te incentiva a ser essa professora maravilhosa que você é? Agradeço, eu não me acho tanto, né? Mas assim, eu sempre procuro dar o meu melhor. Eu vejo em cada aluno meu um filho meu. Então, o que eu quero para o meu filho, eu quero para o meu aluno. Então, eu acho que esse é o diferencial. Eu gosto de conhecer de perto a vida dos meus alunos, eu gosto de entender como que acontece a contextualização ali da vida dele. Se é uma criança que tem acompanhamento em casa dos pais, e se não tem, por qual motivo. Então, eu sou uma professora que eu gosto de participar da vida do aluno.
né? Agora mesmo na pandemia, quando chegou a pandemia, a minha escola não tinha iniciado o ano letivo, então eu não conhecia os meus alunos. Eu comecei o trabalho remotamente com eles, mas sem conhecer, sem ter o vínculo presencial, né? O vínculo físico com eles. Então eu decidi visitar os meus alunos, porque é muito frio aquele de você estar gravando um vídeo, de estar falando com alguém sem ter o contato físico. Então eu disse, não, eu preciso romper isso. E comecei a visitar os meus alunos, né? E conhecer cada um, a família, a estrutura, como é que funciona, entender a rotina de cada um, o porquê que um não está desenvolvendo, qual é a maior dificuldade, entender que algumas mães não retornam as mensagens por conta do trabalho, que quando no momento em que eu estou na escola para receber as atividades, elas não podem ir lá porque elas também têm suas ocupações, e aí a gente vai conversando, marca outros horários. Então, assim, essa flexibilidade de entender, de se colocar no lugar do outro, é muito importante. Eu acho que isso é o diferencial, porque não tem como você ensinar, você lecionar, você cuidar de vidas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, sem você se envolver, sem você entender o outro, sem você conhecer a história de vida de cada um. A gente precisa desse feedback, desse conhecimento, de saber o que está acontecendo, quem é você, de onde você vem, qual é o seu projeto de vida. Né? A gente precisa de tudo isso, de todos esses conhecimentos. E agora, para finalizar, qual mensagem você tem de incentivo para os futuros pedagogos da Faculdade Sensuped? No caso, somos nós. Arrasou. Não, gente, vocês são top, né? De cara, eu já quero dizer que eu tenho muito orgulho das minhas alunas, elas são maravilhosas. Eu sei que essas meninas sairão daqui profissionais de excelência, porque nós temos nos dedicado e temos, assim, feito o nosso melhor para que elas pudessem realmente aprender e exercitar, né? E praticar esse aprendizado. O diferencial da Faculdade Sensuped também é isso, esses trabalhos, eles trazem as crianças, os alunos, as alunas para a realidade, contextualizar esse conhecimento. Tá? E através de toda essa contextualização, elas vão aprendendo, elas vão colocando em prática. E o que eu desejo para vocês é que cresçam cada vez mais profissionalmente, entendendo que cada pessoa, cada aluno que chegar para vocês, não é um aluno qualquer, é uma pessoa que vocês farão parte da vida delas. Assim como eu hoje estou aqui falando da professora lá da primeira série, de quando eu tinha apenas 6 anos, que marcou a minha vida, vocês irão marcar a vida de pessoas, de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos, de todas as pessoas onde vocês vão conviver, onde vocês vão orientar. E eu tenho certeza que vocês serão profissionais excelentes, profissionais assim de destaque na nossa cidade, no nosso estado. E eu já disse para vocês, não se limitem só à nossa cidade. Vocês são profissionais que vocês estarão aí com o mundo para vocês lecionar, porque agora com a internet a gente não tem mais isso de que eu vou me formar e eu vou tentar um contrato na prefeitura, eu vou tentar ser contratada por uma escola particular, eu vou tentar fazer um concurso. Agora vocês são donas de vocês, vocês são autônomas, o conhecimento está com vocês, vocês não estão limitadas a ninguém. Então façam disso, entendeu? Utilizem o conhecimento que vocês estão adquirindo hoje em prol do trabalho de vocês, da profissão de vocês. Vocês não são limitadas a empresa nenhuma, a órgão público nenhum. Vocês podem muito mais além. Vocês têm aí o mundo através da internet para que vocês possam crescer profissionalmente, né? Colaborar com tantas outras vidas que eu tenho certeza que vocês vão colaborar. Muito bem, professora. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a professora inspiradora, que é a Viane, psicopedagoga, que vai nos ajudar, né, muito no nosso trabalho PIPA. Espero que vocês tenham gostado e o nosso muito obrigada. Obrigada, gente.